Dia 4/7/2004. Se alguém duvidar destas santas palavras, é porque não consegue enxergar a verdade. Jesus diz: ela mexe com seu modo de vida, e então não admitem um simples homem querer vir corrigir os seus erros. O dia para estes é quase nada. O que mais gostam é da noite, para fazer o que é ruim. Diante dos seus olhos, só conseguem andar como vampiros que sugam o sangue das vítimas. Esses não estão na terra como filhos da luz, e sim das trevas. Vampiro, meu filho, é uma palavra que se diz tratando-se de uma seita diabólica. O carrapato suga o sangue dos animais, e os que sugam o alimento melhor dos menos favorecidos. A ideia do seu líder é não deixar nenhum dos que acreditam em mim comer melhor. Este já tem o controle na mão. Seus adeptos já sabem o que fazer. A ordem é matar todos os inocentes e, se for possível, até os que estão à espera de nascer. Daqui por diante, meu filho Bento, diga com toda a clareza: se a humanidade continuar a não mais dobrar os joelhos diante de mim, primeiro irei cobrar dos bispos e sacerdotes, e em seguida dos seus seguidores. O raciocínio desta gente é para fazer cortejos diante do meu inimigo, que vive nas noites em seus atos fúnebres escondidos. As almas desses filhos ingratos já estão completamente no inferno. Só não foram todos para lá, porque ainda não chegou a minha hora. Maria diz: filhinhos, o mundo está para voltar como foi no começo, mas é preciso que vocês não percam a esperança, mesmo que estejam com poucas pessoas. Façam como as 5 prudentes. Olhem a hora do dia, mas não deixem de olhar o silêncio que está em seu coração. É meu santo filho que está dentro do seu coração. Deixem esses que vêm cantando com seus exageros para chamar a atenção dos outros. A Jesus não convencem. A madrugada mostra como será a vinda de Jesus. Será numa hora que ninguém espera, mesmo até os escolhidos, porque Deus quer assim. Não devem forçar nada. A conversão tem que vir espontaneamente. Tomé só acreditou depois que viu Jesus ressuscitado. Isto foi um exemplo para mostrar que não se deve duvidar nestas horas que pouco restam. Sejam filhos da luz e não como fazem os que não acreditam mais. Jesus diz: obrigado, meus filhos. Espero que cada um faça o serviço certo. Jesus e Maria. Antes de eu explicar um pouco, falar um pouco, sobre essa mensagem, eu quero agradecer primeiramente a Deus e a vocês que acompanham a Palavra Viva de Deus, em a gente poder continuar a levar o alimento lá para aquelas famílias. No caso, ontem eu consegui em mais um mês, fazer a entrega das cestas básicas. Até que foi comigo, foi a Edileuda. Foi a primeira vez que ela foi lá e conheceu a igrejinha. Então, em nome das famílias lá, eu agradeço de novo. Que eles sempre esperam, quando eu chego lá, dizem: João, a gente fica sempre contando os dias para você vir para cá e trazer o nosso alimento. Porque quando eu comecei era difícil, agora está muito mais. Porque antes eles tinham, como a maioria tinha o seu serviço, claro, tendo serviço, mas ganhava pouco. A maioria, o serviço deles é catar lixo no chão, coisa reciclável, plástico e latinha, essas coisas. Agora cada vez está mais rigoroso, mais o pessoal batendo em cima, a polícia, o pessoal lá que fica cuidando sobre esses negócios de doenças. Então cada vez está mais difícil para eles.
Até eu tenho eu gosto de bater umas fotos para mostrar, né, para muitas pessoas, que a gente mesmo está fazendo isso, né? Que vocês, eu já falei da outra vez, o que que a esquerda faz, a direita não precisa saber, né? Mas só para provar para alguns que isso não está sendo em vão, né? A ajuda de vocês. Tem umas fotos ali, Terezinha. Esse é o momento lá que a gente vai lá no mercado e faz a compra e depois leva lá para entregar para eles. Aí eu botei uma foto lá dentro da igreja com a Dona Cida, né, e a pessoal ali, a irmã Carminha, a Edileuda, a gente tomando lá um cafezinho, que a gente leva lá umas coisas para eles tomar um café também. Então eles ficam muito contentes. Graças a Deus, até eu fiquei meio preocupado com esse vento que deu, mas não mexeu nada. Outras casas em redor destelhou, mas ali ó, nem a lona não tirou em cima da cobertura. Então, ao beirado da casa da Dona Cida ali, arrancou, que está aquela placa lá da Palavra Deus, ali destelhou, eles já tiveram arrumando, mas graças a Deus ali a placa lá da Palavra Deus não mexeu não. Eles até falaram que ficaram por trás, né, se protegendo atrás da igreja. Disse, graças a Deus que tem essa igreja, que é um reforço para nós. Dentro dela. Dentro? Foi dentro dela a rezão. Eu não notei esse momento que ela falou. E a Edileuda está comentando aqui que ela disse que na hora do vento eles entraram para dentro da igrejinha e como foram rezar, pedir proteção para Deus, né? Aqui eu fiz a mesma coisa. Estava aqui fazendo algum serviço aqui no lado da igreja e na hora a gente viu aquele temporal vindo e eu também fiz como um pai, né? Me agarrei dentro da capela ali, já acendi a vela e pedi proteção para Deus, vai proteger aqui o nosso lugar. Então essa mensagem aqui, a gente no caso, a gente sempre volta agora a falar, né, sobre a situação que nós estamos levando nesse tempo, né? A gente vê a situação das igrejas completamente quase fechadas. E aqui a mensagem diz, né? A ideia do seu líder é não deixar nenhum dos que acreditam em mim. Aqui diz comer o melhor, né? Comer do melhor. Tipo assim, eles estão evitando as pessoas a trabalhar. Muitas pessoas estão perdendo o emprego, está passando necessidade, fome, mas a ideia deles ainda é pior, tirar a fé das pessoas. Como? Já no começo, né, tirando o sacrário do centro, proibindo de dobrar o joelho. Isso a gente sempre fala e a gente sempre tem que comentar porque é o que está acontecendo. Quem que hoje a gente vê num canal de mídia falar sobre esse assunto? Existe, mas é raro. Então a gente que está na frente para falar sobre isso, Deus deu esse compromisso para o profeta, né, para o nosso pai. Hoje ele não está aqui mais pessoalmente, né, para falar sobre isso que tanto ele falava. Hoje ele deixou os filhos para falar. E a gente não pode se calar, né? Isso é um compromisso nosso. E se a gente calar, Deus depois vai exigir de nós. Eu dei esse compromisso para vocês, e por que vocês calaram? Ficaram com medo? Então a gente não pode ter medo, a gente tem que falar sempre. E é o que nós estamos passando, a situação agora, a gente vendo as igrejas fechadas. E a igreja fechada, as pessoas cada vez mais vai perdendo a fé. Então é isso a ideia deles. Eles já têm o controle na mão, diz aqui a mensagem, e seus adeptos já sabem o que fazer. É o que está acontecendo. Foram tirando aos pouquinhos, as pessoas foram apoiando, foram dizendo, mas está certo, mas é isso mesmo que tem que fazer. É um exagero, né? Como quando a gente ia lá em Itajaí, aconteceu isso comigo. Por que vocês, quando o bispo, né, viu eu de joelho, por que vocês querem ser diferente dos outros? Como que a gente quer ser diferente? Se antigamente era desse jeito.
E hoje que está mudando. E hoje que está sendo mudado, né? As pessoas estão sendo diferentes em tratar Deus, né? Porque se a gente acredita que a Santa Hóstia é o corpo vivo de Deus, hoje que estão desprezando, hoje que estão mudando a maneira de agir na frente da Santa Hóstia. Não nós, o que eu aprendi do meu pai, o que meu pai aprendeu do pai dele, do meu avô. Era desse jeito, um respeito dentro da igreja, né? Para tomar comunhão é de joelho, só o padre que podia botar a mão na Santa Hóstia e dar na boca para as pessoas. A gente fala sobre isso para as pessoas, eu disse, mas muito mais suja é a língua das pessoas. Mas quem que tem essa capacidade de dizer para o outro que a língua dele está suja ou ele é uma pessoa pecadora? Se a pessoa está vendo, né, como um sacerdote, está vendo a pessoa ali na hora, ela não conhece a pessoa, como é que ele pode julgar que aquela pessoa está em pecado ou dizer que ele não merece? Que o que a gente vê, ela vai pecar duas vezes no caso, né? Ela vai botar a mão suja na Santa Hóstia e ela vai levar para a boca. Não vai ficar com a Santa Hóstia na mão e guardar. Ela vai colocar na língua. Então, a gente nessa questão assim, nesse detalhe aí, a gente não precisava nem estar falando, né? Eu acho que todos têm essa consciência que isso é errado. É tão grave, tão errado, que senão o padre não fazia aquele gesto, né, de lavar as mãos para depois colocar a mão na Santa Hóstia. Ele lava a mão e dá para outras pessoas pegar com a mão suja. Então é a ideia deles, né, dos adeptos do Satanás, né, a gente tem que ser bem claro, é fazer isso. Esse domingo que passou, eu tive lá em Brusque, fazendo uma visita lá, e notei a loja grande, né, da Van, lotada. Não tinha mais espaço no estacionamento em cima e embaixo da loja. Cheio de gente. Então ali não tem pessoas que vão lá e ficar pegando no pé ou tentar fechar a loja. Será que lá as pessoas estão distantes um do outro? 1,5 metro, 2 metros? Se passa um pelo outro, colado, batendo um no outro, aí não tem problema. Agora dentro da igreja, aí tem que ser, se for abrir a porta da igreja, tem que ser distante, 1,5 metro, 2 metros um do outro. Aí tem regra para a igreja. Aí vocês vê que a mensagem que bate, né? Os seus adeptos já sabem o que fazer. É tentar fechar as igrejas e o resto pode ficar normal, né? Eles fazem isso, use a máscara lá dentro da loja, isso, aquilo, mas é só para tapear, né? Para pegar pesado mesmo. O que eles querem é as pessoas que estão seguindo a Deus. Tentar tirar a fé de uma vez daqueles que acreditam ainda, que são poucos, mas esses poucos, eles querem apagar da mente das pessoas que existe Deus. As pessoas não participando mais da Santa Missa, não indo mais, porque mas a gente, para quem quer, tem através da TV, né, da TV ou de um computador, o padre lá está fazendo a missa. Mas não é igual você participar pessoalmente da Santa Missa, né? Tá ali atento, porque você estando dentro de casa, tem um ou outro tá tirando a sua atenção, né? Uma criança vai lá e chama para você, ou a sua esposa, ou vice-versa, um filho, ou um marido. Nunca vai ser igual como era antigamente, das pessoas estar lá sentado, prestando atenção no sacerdote, e depois você tomar a comunhão, né? Mas do jeito que era antigamente, não do jeito que eles estão hoje fazendo. Então a gente tem que prestar atenção, a gente tem sempre, como o Zeca falou, sempre lutar
defender as coisas de Deus. Custe o que custar. Se você falar o que está aqui na Bíblia, o que está agora nessas mensagens, o que Deus está pedindo para nós falar, nós não podemos ter vergonha ou tipo assim, mas a minha esposa ou meu filho não vai gostar se eu agir desse jeito. Mas quem que vai te salvar? É seu filho ou sua esposa? Ou o marido é a sua esposa que vai te salvar? Ou vice-versa? Não, na vinda de Deus, cada um de nós vai ter que mostrar o que a gente fez aqui na Terra. Se você tiver falar para Deus, mas se eu falasse, Senhor, desse jeito, se eu pedisse para minha esposa agir desse jeito, se eu pedisse para o meu filho agir desse jeito, eles iam me ignorar, eles não iam mais andar junto comigo. Mas tudo tem a sua passagem na Bíblia que Deus deixou escrito. Aquele que amar mais a sua esposa, aquele que amar mais o seu filho do que a mim, não é digno do meu amor. Então isso tudo está bem claro, é o que nós estamos passando hoje. Muitas pessoas estão deixando de caminhar num caminho certo porque fica preocupado com a sua esposa e com os seus filhos. Então, olha o exemplo dos santos que passaram na terra, que foram todos eles ignorados até pela própria igreja. O que hoje o último profeta, uma pessoa chamada por Deus, foi ignorado pela própria igreja e pela a maioria da família. Mas ele venceu. Hoje ele está no céu. Mas como vocês têm certeza? Porque muita prova, muitas pessoas contando para nós os milagres que já aconteceram. Pessoas lá em Pissarras mesmo, que viram esse senhor, não sabia, né? Depois que eles vieram aqui, conheceram a igreja, aqui em Taquaras, eu mostrei para eles. Quando essa moça viu a foto do profeta, aí ela se arrepiou toda e ela disse, é esse senhor que eu vi lá, e apareceu para mim no quarto. Então, como é que uma pessoa dessa, ela não pode inventar isso, né? Muitas outras pessoas dizem aqui em outros países que estavam rezando, né, na sua capelinha, viu o profeta lá junto. Então, como é que uma pessoa dessa, se não estivesse no céu, como é que ela poderia vir e fazer o bem aqui ainda na terra? A pessoa que não está no céu, ela não vai aparecer na hora boa, assim como uma pessoa que está lá rezando em oração, está de joelho junto rezando. Se ela estivesse no outro lugar, porque existe só dois lugares, o inferno e o céu. Então, se ela tivesse ido para o inferno, ela nunca poderia fazer o bem. Né? Como Jesus fala, né? Do rico, do Lázaro e do né? Pobre, né? Que teve um foi para o inferno, outro foi para o céu. Existe uma barreira. Quem está no inferno não pode mais ir para o céu, e quem está no céu não pode ir mais para o inferno. Então, quem está no céu não pode fazer mais o errado. Né? Quem está no inferno não pode mais fazer o bem, o certo. Então, tudo tem uma prova, tudo tem um significado para a gente poder entender. Né? É falta da gente parar, pensar, ler as coisas que estão escritas, porque mais do que isso, não tem mais o que a gente... Claro que a gente vai, enquanto Deus não voltar, a gente vai estar sempre aqui fazendo o programa, mas é o que a gente tem que falar, e o que a gente vai falar sempre é nesses assuntos, né? Sempre falando sobre isso. Até o meu filho falou esses dias, pai, mas eu gostaria de falar alguma coisa, que eu penso assim um pouquinho coisa diferente, mas eu disse para ele, se um dia, tipo assim, eu gostaria de falar, mas se põe no nosso lugar, todo sábado tentar falar alguma coisa diferente. É difícil. A gente vai falar o que está aqui na mensagem, e as mensagens falam o que a gente tem que falar, o que está acontecendo hoje. Não falar o que passou lá há 50 anos, 100 anos atrás.
né? O que nós temos que falar, o que está passando hoje, a nossa situação de hoje. Então a gente vai sempre tocar nesses assuntos, mas é para alertar vocês. Graças a Deus a maioria está por dentro de tudo, mas muitas pessoas estão acompanhando agora esse programa. A gente tem que falar sobre o que está acontecendo hoje, né? Então pense bem, tente ler e procurar a caminhar no caminho certo que Deus nos pede.